No reino animal, ajudar uma outra espécie não é tão comum. Por exemplo, o que você acha que uma leoa faria ao encontrar uma raposa praticamente indefesa? Tudo menos salvar, não é mesmo? Errado! Confira hoje histórias incríveis de animais que salvaram animais de outra espécie. Bora pra lista! Protegendo o território. Vamos começar com o famoso duelo do reino animal. Já falamos em outro vídeo sobre a rivalidade que os hipopótamos têm com os crocodilos. Mas será que os hipopótamos protegeriam algum animal dos crocodilos? Bom, pelo menos nesse caso parece que sim. Como podem ver, um impala estava tomando um banho bem tranquilo enquanto brincava nas águas de um rio. Mas esse é um grande erro. Afinal, se tem um lugar na selva que você não pode brincar, é em algum rio ou lago, pois os crocodilos que habitam esses locais são extremamente perigosos. E não deu outra. Quando estava saindo do seu banho, um crocodilo aparece do nada, surpreendendo o animal e o atacando. Em condições normais, aquele seria um belo almoço para aquele crocodilo, mas acho que esse não era o dia dele. Na mesma hora em que o crocodilo ataca, o vídeo mostra um hipopótamo observando de longe o que acontecia. De repente, ele toma a decisão de ajudar aquele animal indefeso. Não sabemos se ele foi com a cara daquele bicho ou se foi pelo fato de ser um grande inimigo dos crocodilos, mas a verdade é que esse hipopótamo salvou a vida daquele impala. Logo após afugentar o crocodilo, vários outros hipopótamos chegam para ajudar. E enquanto o impala fugia, o seu salvador fazia uma verdadeira escolta, até que ele saísse completamente da água e corresse para longe dali. O herói do zoológico. Os macacos são um dos animais mais inteligentes do reino animal, tanto que são considerados por muitos os mais próximos dos humanos. Mas o vídeo que vamos mostrar deixa claro que eles não são apenas inteligentes, mas também possuem um grande coração. O macaco que estamos falando especificamente é um orangotango. Em vários zoológicos ao redor do mundo, tem um pequeno rio artificial em volta das jaulas dos animais, para que eles não consigam alcançar e escalar as grades. O problema disso é que vários pequenos animais que ficam soltos pelos zoológicos caem nesses pequenos rios. Foi exatamente isso que aconteceu com um pintinho. Como as margens desse rio artificial eram bem altas para aquele pintinho, ele ficou preso ali e parece que estava lá há tanto tempo que já se sentia cansado de tentar nadar para se salvar. E é aí que o herói dessa história entra em ação. Usando sua inteligência, o orangotango, ao observar o pintinho que se escondeu entre duas pedras, pega uma folha com o objetivo de atrair aquele pintinho para perto de sua mão. Quando a ave se acalma e se aproxima, o macaco rapidamente pega o pintinho e o tira do rio, o salvando. Além disso, o macaco estava tão preocupado que ficou alguns segundos observando o animal até que ele começasse a se mexer. Realmente, aquele orangotango mostrou que não é só inteligente, como também é bondoso. Antes de mostrarmos uma leoa que salvou uma raposa ferida, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Leoa salva uma raposa ferida. Assim como os leopardos, os leões são alguns dos maiores caçadores da África e do mundo. Não é à toa que o leão é chamado de rei da selva. Na verdade, os verdadeiros caçadores são as leoas, pois são as fêmeas que saem para caçar e fazem a maior parte. Mas, surpreendentemente, é o macho que come a presa antes da fêmea. Até por isso, quando um casal de leões encontra uma raposa machucada e indefesa, incapaz de sequer fugir, o que nós imaginamos é que a fêmea seria a primeira a atacar e garantir assim uma refeição para seus filhotes, não é verdade? Mas o que acontece a seguir é realmente impressionante. Ao invés de atacar, a leoa começa a proteger aquele pequeno animal de outros leões que começam a aparecer. A raposa, que parecia uma presa fácil, agora tem uma poderosa protetora. Mas por que aquela leoa fez isso? Bom, o que provavelmente pode ter acontecido é que ela confundiu a raposa com um de seus filhotes e assim começou a protegê-lo. Ou ela simplesmente se comoveu com a situação da raposa e começou a defendê-la. Não podemos descobrir o que realmente passou pela cabeça daquela leoa, mas o que podemos ter certeza é que funcionou. Pois depois de proteger a raposa por um bom tempo, os outros leões simplesmente desistiram de tentar atacar aquele animal indefeso.
Babuínos enfrentam leopardo. Realmente parece que os macacos de todo mundo são verdadeiros heróis. Dessa vez, nossa história acontece na África do Sul. Lá viviam os leopardos, e não é novidade para ninguém que eles são animais carnívoros e caçadores extremamente eficientes. Quando estão com fome, eles usam sua velocidade, suas garras e seus poderosos dentes para caçar e atacar suas presas. Uma de suas vítimas preferidas são os impalas, animais parecidos com os veados, mas que habitam as savanas da África do Sul. E é assim que começa essa história. Um impala que aparentemente está completamente dominado por um leopardo faminto. Talvez, vendo apenas esse início, poderíamos concluir que aquele leopardo teria um belo jantar. Mas ele começa a sentir que algo está errado. Ao olhar para trás, o leopardo vê vários babuínos em cima de uma árvore o observando. Mas ele não dá muita bola para os macacos e continua o que estava fazendo. De repente, ele olha novamente para trás e vê 2 babuínos indo em sua direção. E não espera para ver o que ia acontecer. Imediatamente, aquele grande felino sai correndo enquanto um dos babuínos corre atrás dele, praticamente o expulsando dali. Você deve estar se perguntando por que aquele leopardo teve tanto medo dos babuínos. Na verdade, esses macacos são bem perigosos. Inclusive, alguns babuínos são até carnívoros e nunca atacam sozinhos. Por isso, aquele leopardo achou melhor não entrar nessa briga. Mas calma. Apesar de serem carnívoros, eles não queriam transformar aquele impala na sua refeição. Na verdade, apesar de estar bem fraco, depois de ser salvo, ele consegue reunir forças e sai correndo dali. Um porquinho herói. Nessa próxima história, temos de novo um animal salvo de um afogamento, mas dessa vez de uma forma incomum e por alguém realmente inusitado. O vídeo começa mostrando um filhotinho de bode desesperado no meio de um rio, praticamente implorando para ser salvo. Ele até tenta sair da água, mas por algum motivo ele está preso ali e não consegue sair. De repente, o herói dessa história aparece nadando no rio, tranquilamente em direção àquele bode. Esse herói é um pequeno porquinho, que ao ver o desespero do outro animal, começa a nadar em direção a ele e a empurrá-lo pelas costas, tentando tirar o bode dali. E é exatamente isso que acontece. O bode é empurrado até chegar em um lugar onde ele possa apoiar as patinhas em solo firme. Assim, os dois saem juntos daquele rio como verdadeiros amigos. Urso de bom coração. Se os leões são os maiores predadores da África, os ursos são com certeza os mais perigosos da floresta. Na verdade, eles têm tudo que um verdadeiro predador deve ter. São grandes e fortes, têm garras e dentes afiados, um faro aguçado e podem atingir até 40 km por hora de velocidade. Mas embora seu enorme tamanho e seus enormes dentes possam ser ameaçadores e botar medo em várias pessoas e animais por aí, parece que dentro de tudo isso existe um bom coração. Pelo menos é assim com o urso dessa história. Na verdade, o que vamos te contar agora parece bastante com a segunda história que te contamos, a do orangotango que salvou um pintinho. Mas dessa vez tem um detalhe a mais. Assim como o orangotango, o urso vivia numa jaula em um zoológico cercada por um pequeno rio. E assim como na outra história, uma ave caiu lá e começou a se afogar, mas ao invés de um pintinho, dessa vez era um corvo. É aí que a história muda. Os ursos são animais carnívoros e muitas vezes se alimentam de pássaros como os corvos. Ao perceber o animal se afogando, o grande urso se aproxima e estica sua pata para pegar aquela ave, e usando sua boca, ele a agarra e a joga para fora da água. O corvo fica imóvel, talvez esperando seu inevitável fim, mas para nossa surpresa não é o que acontece. O urso simplesmente deixa o pássaro para lá e volta a fazer suas coisas, mostrando que queria apenas salvar aquele animal. O pássaro, quando percebe, começa a se mexer, deixando claro que ainda estava vivo. Acho que podemos dizer que não é só pelo tamanho que os ursos têm um grande coração. Na tela está um vídeo bem legal. Esse cara postou uma foto com seu novo cão e as pessoas chamaram a polícia. Clique no vídeo e saiba o motivo. Até a próxima!